De quem são as palavras doces que nutrem meu espírito? Quem dá a salvação e me leva ao trono de Deus? Opa, isso! Cantando uma canção alegre com um sorriso no rosto. Irmão Zhang, fiquei curioso. Que boa notícia foi essa que te fez cantar e dançar? Uma notícia maravilhosa. O quê? Nosso tão aguardado Senhor Jesus retornou. O Senhor retornou? É o Deus Todo-Poderoso encarnado. Deus Todo-Poderoso expressou muitas verdades e está realizando a obra do julgamento, começando espera pela aí, casa de Deus. para. Está dizendo que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou e que Ele está professando novas palavras e fazendo novas obras? É isso mesmo. Não pode ser. Isso está fora da Bíblia. Toda a palavra e obra de Deus... Não fica na defensiva. Por acaso você ia dizer que todas as palavras de Deus e suas obras estão na Bíblia? Que nenhuma das palavras e obras de Deus podem ser achadas fora dela e que qualquer coisa que esteja fora dela é heresia? Sim, é isso mesmo. Então tem uma pergunta. Ah, De onde veio essa ideia? os pastores e élderes dizem isso pra gente todo dia, todo mês, todo ano, e por isso acreditamos nessas palavras. E o Senhor Jesus já disse isso? Não, ele não falou. O Espírito Santo já disse isso? Nenhuma vez. Então isso está na Bíblia, não é? Não. E ainda assim, os pastores e élderes continuam repetindo. As palavras e a obra de Deus não existem fora da Bíblia, e qualquer coisa fora da Bíblia é heresia. Isso é condizente com a verdade? Isso é condizente com os fatos? Eu gostaria de saber de que forma o que os pastores e élderes dizem não é condizente com os fatos. Então me diga, o que está escrito em João 21, versículo 25? E ainda muitas outras coisas há que Jesus fez, as quais, se fossem escritas uma por uma, creio que nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevessem. Isso deixa tudo muito claro, não é? O Senhor Jesus viveu na Terra por 33 anos e meio, fez a obra e pregou por 3 anos e meio. O quanto acha que ele pregou e quantas obras fez nesse período? Muitas, com certeza. Mas se somarmos todas as palavras do Senhor Jesus na Bíblia, é possível recitá-las em poucas horas. O que isso prova? Isso prova que as palavras e a obra de Deus não estão totalmente registradas na Bíblia. Além disso, quando a Bíblia foi compilada, graças a omissões feitas por humanos, parte das palavras de Deus Jeová transmitidas pelos profetas também não foi incluída no Velho Testamento. E o que isso prova? Isso prova que as palavras e a obra de Deus podem ser encontradas fora da Bíblia. Isso. E em João 16, 12 e 13, o que o Senhor Jesus disse? Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. E em Apocalipse vemos muito isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse também profetiza sobre o pergaminho que só pode ser aberto pelo Cordeiro e as enunciações dos 7 trovões. E o que tudo isso prova? Isso prova... acho melhor você mesmo me contar. Isso prova que, nos últimos dias, o Senhor vai voltar para falar. Você acha que as palavras e a obra do Senhor Jesus, que retornou, seriam escritas primeiro na Bíblia? Hein? Então quer dizer que, quando os pastores e élderes dizem as palavras e a obra de Deus não existem fora da Bíblia, estão errados e em desacordo com os fatos. Como é que é? Eu não ouvi você. Eu disse que a ideia de que as palavras e a obra de Deus não existem fora da Bíblia não condizem com os fatos. Isso está certo. Deus é o Senhor da criação, a fonte transbordante de água viva. Então, como suas palavras poderiam se limitar ao pouco que está registrado na Bíblia? Por isso, quando os pastores e élderes dizem as palavras e a obra de Deus não existem fora da Bíblia, trata-se de uma ideia completamente equivocada, vinda da imaginação das pessoas. Olha, eu admito que o conceito, as palavras e a obra de Deus não existem fora da Bíblia tem alguns problemas. Isso. Porém, os pastores e élderes sempre enfatizam que a obra de Deus não existe fora da Bíblia e qualquer coisa fora da Bíblia é heresia. Não há problema nessa ideia, concorda? Pois eu te respondo. Existe um problema enorme nela. Me diga, é exigido que a obra de Deus se baseie na Bíblia? Deus é incapaz de fazer a obra sem a Bíblia? Não vejo por que questionar isso. Pense com atenção. Quando Deus criou os céus, a terra e todas as coisas, ele o fez com base na Bíblia? Não. Quando Deus Jeová liderou os israelitas na saída do Egito e decretou suas leis, foi com base na Bíblia? Eles não tinham a Bíblia naquela época. Se eles tivessem, Deus teria feito sua obra com base nela? Mas é claro que Quando o Senhor Jesus pregou arrependimento, perdoou pecados da humanidade, curou enfermos, expulsou demônios, revelou sinais e maravilhas e foi crucificado como oferta pelo pecado,
Todas as palavras e obras foram baseadas na Bíblia? Bom, isso... Não foram. É isso aí. As palavras e a obra do Senhor Jesus não foram baseadas na Bíblia, nem foram limitadas por ela. Na verdade, elas estavam totalmente fora da Bíblia. Realmente, Se é seguirmos a verdade. teoria de pastores e élderes de que qualquer coisa fora da Bíblia é heresia, você não acha que estaríamos negando e condenando a obra feita por Deus? Nossa, isso é um problema muito sério. Por que eu não percebi isso antes? Ei, está resmungando o quê? Eu disse que você mudou muito mesmo nos últimos dias. Se Deus Todo-Poderoso não expressasse a verdade, ninguém conseguiria ver esses problemas. Ei, o que Deus Todo-Poderoso diz sobre isso? Deus Todo-Poderoso diz: a doutrina precisa ser aplicada à obra de Deus e ela deve estar de acordo com as profecias dos profetas. Afinal, o que é maior, Deus ou a Bíblia? Por que a obra de Deus deve estar de acordo com a Bíblia? Será que Deus não tem o direito de ir além da Bíblia? Deus não pode se afastar da Bíblia e fazer outra obra? Você deve saber qual veio primeiro, Deus ou a Bíblia. Sendo o Senhor do sábado, ele não poderia também ser o Senhor da Bíblia? O que é maior, Deus ou a Bíblia? O que veio primeiro, Deus ou a Bíblia? É. É claro que Deus é maior, é claro que Deus veio antes da Bíblia. É verdade. Deus é a fonte de vida de todas as coisas. A humanidade não poderia compreender a riqueza e a grandeza de Deus. É. Mas o homem só registrou as palavras e a obra de Deus e compilou a Bíblia depois que Deus terminou o seu trabalho. A Bíblia nada mais é que um relato histórico da obra de Deus no passado. Como ela pode ser comparada ao próprio Deus? Tá. Se usarmos a Bíblia para limitar Deus e definir suas palavras e sua obra, isso seria uma coisa completamente ridícula. Isso aí. Deus faz a obra de acordo com seu plano de gestão e as necessidades da humanidade para salvar e liderar a humanidade. A obra de Deus está sempre avançando e também é sempre nova. Deus nunca repete sua antiga obra. Então, você acha que a obra de Deus nos últimos dias tem que ser baseada na Bíblia? Ela é limitada pela Bíblia? Então, quando os pastores e élderes dizem as palavras e a obra de Deus não existem fora da Bíblia e qualquer coisa fora da Bíblia é heresia, é uma falácia absurda que engana as pessoas. É muito pior do que isso. É usar a Bíblia para delimitar as palavras e a obra de Deus, o que é condenar a aparição de Deus e sua obra nos últimos dias, e impedir as pessoas de darem boas-vindas ao Senhor. É uma artimanha de Satanás. Não. É como um baiacu sendo preparado por um chefe confeiteiro. É um problema enorme. Agora ele está entendendo. Deixa eu perguntar uma coisa. Espera aí. Obviamente, eu estava fazendo uma pergunta. Mas você está me interrompendo e me fazendo várias outras perguntas. É porque eu me preocupo com você. Tá, então deixa eu perguntar. Vá em frente. Nosso pastor Gia sempre fala que a Bíblia foi inspirada por Deus. Ela é a palavra de Deus. Então, a Bíblia representa Deus. Crer na Bíblia significa crer no Senhor. E crer no Senhor significa crer na Bíblia. Não importam as circunstâncias, nós não podemos fugir da Bíblia. Se nos ativermos a Bíblia, poderemos entrar no reino dos céus e ganhar a vida eterna. Olha, não é que ele imitou direitinho? É essa pergunta que quero fazer. Vamos ter que perguntar ao pastor Gia. No que ele se baseia ao dizer que a Bíblia inteira foi inspirada por Deus? Alguma vez o Senhor Jesus disse isso? O Senhor Jesus nunca disse isso. Mas Paulo claramente disse: toda a Escritura é divinamente inspirada. Tem algum problema nisso? Pois vou responder da seguinte forma. Tem um problema enorme. Paulo pode representar o Senhor Jesus? Certamente não. Então, a afirmação de Paulo de que toda a Escritura é divinamente inspirada não tem base nas palavras do Senhor e nem testemunho do Espírito Santo. Isso é condizente com a verdade e os fatos? Então quer dizer que a afirmação de Paulo está errada? A verdade é que somente uma pequena minoria das palavras na Bíblia foi inspirada por Deus. Grande parte da Bíblia é formada por relatos históricos ou cartas. E nenhum deles podemos afirmar terem sido inspirados por Deus. Faz sentido. Tudo que é inspirado por Deus na Bíblia está claramente marcado como tal. Marcado? É. Se lembrou, né? Nos livros dos profetas, o que é inspirado por Deus está claramente escrito. Como a visão de Isaías, filho de Amós. Isso. A palavra que veio a Jeremias da parte de Jeová dizendo... Tem mais.
Além das palavras de Deus, a Bíblia contém as palavras de Satanás, da antiga serpente, de Moisés, do faraó, dos apóstolos, dos ladrões, de Pôncio Pilatos, dos fariseus, do sumo sacerdote Ei! também. Eu já entendi. Se dissermos que todas as palavras na Bíblia são palavras de Deus, isso também não está certo. Precisamos identificar quais palavras na Bíblia vêm de Deus e quais vêm do homem. Hã? Para saber, basta olharmos quem está falando. É? Se for Deus, então as palavras são de Deus. Se for uma pessoa, então são palavras do homem. Ah. E isso mesmo que concordem com a verdade. E se for Satanás, então são as palavras de demônios. Certo, certo. As palavras de Deus, do homem e de Satanás não podem se misturar no mesmo cesto. Certo. Se dissermos que todas as palavras na Bíblia são inspiradas por Deus, que todas elas são as palavras de Deus, isso é distorcer os fatos e confundir o certo com o errado. É menosprezar e blasfemar contra Deus. Ah, não. Então, quando os pastores e élderes dizem tudo na Bíblia foi inspirado por Deus, é tudo palavra de Deus, nada mais é do que uma falácia absurda. Exatamente. Vamos continuar. Ah. A Bíblia representa o Senhor. Crer no Senhor significa crer na Bíblia. Crer na Bíblia significa crer no Senhor. Mas tem problema também... nisso também? Pois vou te responder. Hã? Tem um problema enorme. Você gravou a frase. É o seguinte. Hã? A Bíblia é o cânone do cristianismo. É a fundação da fé cristã. Eu sei disso. Por 2000 anos, as pessoas creem no Senhor com base na Bíblia. Se não puder me explicar isso, não me darei por convencido. Não se preocupe, eu prometo que você vai entender. Veja, quando você ora, você costuma dizer: Bíblia, me dê esclarecimento e iluminação. Nunca. Só o Espírito Santo pode iluminar as pessoas. E que tal? Bíblia, conceda-me sua salvação. É claro que não. Hã? Só Deus pode salvar as pessoas. E que tal? Bíblia, por favor, perdoe meus pecados. Não. Só o Senhor Jesus pode perdoar o pecado das pessoas. Deus criou todas as coisas. E a Bíblia? Não. Deus é capaz de ver o íntimo das pessoas. E a Bíblia? Não. Deus é capaz de salvar a humanidade. E a Bíblia? Não. Deus pode expressar a verdade e fazer a obra de julgamento nos últimos dias. E a Bíblia? Não. Arranhou o disco? Isso. Ele não ouviu o que eu estou insinuando. Insinuando? O que eu estou dizendo é que Hã? eu entendo que a ideia de que a Bíblia representa o Senhor não se sustenta. Isso. A Bíblia não pode salvar as pessoas no lugar de Deus, nem pode representar as palavras e a obra de Deus nos últimos dias. A Bíblia é a Bíblia, Deus é Deus. E a gente crê em Deus, não na Bíblia. É verdade. A Bíblia é somente testemunho da obra de Deus, um relato histórico da obra passada de Deus. Agora, o Senhor retornou como Deus Todo-Poderoso encarnado para fazer a obra do julgamento e purificar as pessoas nos últimos dias. Então, se nós ativermos a Bíblia e a obra de Deus na era da lei e na era da graça, e recusarmos a aparição e obra de Deus nos últimos dias, não estaremos seguindo os passos do Cordeiro e não estaremos seguindo a Deus. Somente se ater à Bíblia e não aceitar a obra dos últimos dias de Deus Todo-Poderoso significa não crer em Deus e não segui-lo? Eu vou dar um exemplo. Vá em frente, estou ouvindo. Quando o Senhor Jesus apareceu e fez a obra, os fariseus do judaísmo se ativeram somente nas suas escrituras. Se recusaram a aceitar a aparição e a obra do Senhor Jesus. E até o pregaram na cruz. Você diria que eles eram pessoas que acreditavam em Deus e o seguiam? Não eram. Eram pessoas que rejeitaram e resistiram ao Senhor. É, isso mesmo. Se aqueles que creem em Deus e veem a Deus e a Bíblia como iguais, ou até colocam a Bíblia acima de Deus, e só aceitam a Bíblia, mas não a aparição e obra de Deus, essas pessoas realmente creem em Deus e o seguem? Quando os israelitas teimosamente se ativeram às Escrituras e não aceitaram as palavras e obra do Senhor Jesus, eles estavam resistindo ao Senhor. Agora, nos últimos dias, o Senhor retornou e se teimosamente nos ativermos à Bíblia e não recebermos o Senhor ou não aceitarmos sua aparição e obra nos últimos dias, também estaremos resistindo ao Senhor. É isso mesmo. Eu acho que quando os pastores e élderes dizem somente se atendo à Bíblia podemos entrar no reino dos céus e ganhar vida eterna, são como papagaios, repetem o que ouvem, mas não sabem o que falam. Podemos analisar se eles sabem do que estão falando pelas palavras do Senhor. É? O que o Senhor diz? João 5, versículos 39 e 40. Ei, eu conheço esse. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Ainda em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. As palavras do Senhor dizem claramente que a Bíblia é apenas testemunho de Deus, que a Bíblia não é Deus e que não existe vida eterna na Bíblia. Certo. Somente Cristo é a verdade, o caminho e a vida. A Bíblia não guia as pessoas até o reino dos céus.
Temos que aceitar o retorno do Senhor e experimentar o julgamento e a purificação de Deus Todo-Poderoso antes de entrarmos no reino dos céus e ganharmos a vida eterna. O ponto central de tudo que falamos é que se teimosamente nos ativermos à Bíblia e não aceitarmos a aparição e a obra do Senhor nos últimos dias, é impossível entrar no reino dos céus e ganhar a vida eterna. Escute o que Deus Todo-Poderoso diz e vai entender com mais clareza. Legal. Eu quero ouvir, sim. Deus Todo-Poderoso diz: Cristo dos últimos dias traz vida e traz o duradouro e perpétuo caminho de verdade. Essa verdade é a senda pela qual o homem ganhará a vida e a única senda pela qual o homem há de conhecer Deus e ser aprovado por Deus. Se você não busca o caminho de vida providenciado por Cristo dos últimos dias, jamais ganhará a aprovação de Jesus e nunca estará qualificado para adentrar a porta do reino dos céus. Pois é, tanto um fantoche quanto um prisioneiro da história. Cristo dos últimos dias traz vida e traz o duradouro e perpétuo caminho de verdade. É verdade. Deus Todo-Poderoso expressou milhões de palavras, que são as verdades que temos que possuir para entender Deus e atingir a purificação. Ai, então continua, me conta tudo. Deus Todo-Poderoso revelou o mistério do plano de gestão de Deus, o mistério da encarnação e as histórias internas da Bíblia. Através do seu julgamento, ele revela a verdade da corrupção humana e a raiz da resistência a Deus. Ele diz como Satanás corrompe as pessoas, como Deus as salva, o que significa crer, conhecer, obedecer e amar a Deus, o destino final de todo tipo de pessoa. Nossa! E por aí vai. Deus Todo-Poderoso expressou tantas verdades. Quando aceitamos a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias e ganhamos essas verdades, podemos ganhar o caminho para a vida eterna. Entendi. Agora finalmente tenho esperança de entrar no reino dos céus. Graças a Deus. Aí, o que foi? Eu estava pensando nos meus anos como crente. Acreditei em falácias absurdas espalhadas pelos pastores e eldres. Passei de crente no Senhor para crente na Bíblia. E os segui ao teimosamente me ater à Bíblia e rejeitar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, me tornando alguém que rejeita e resiste ao Senhor. Eu quase perdi minha chance de ser arrebatado e entrar no reino dos céus. Pois é. Os crentes na religião são enganados pelos pastores e eldres. Eles adoram a Bíblia e possuem fé cega nela. Eles a veem como maior até que Deus. O mundo religioso se tornou tão depravado que só reconhece a Bíblia e não a verdade. E teimosamente se atém à Bíblia e não recebe a Deus. Não há mais salvação para eles. Isso é verdade. Deus Todo-Poderoso diz: aqueles que só se importam com as palavras da Bíblia, que não estão preocupados com a verdade, ou em buscar minhas pegadas, estes estão contra mim, pois me limitam de acordo com a Bíblia e me limitam a Bíblia. Portanto, são blasfemos ao extremo para comigo. Como tais pessoas poderiam vir a mim? Amém. Tudo que Deus Todo-Poderoso revela é a verdade. Sinto como se um refletor iluminasse meu coração. Está tudo tão claro agora. Graças a Deus. Não posso mais me ater cegamente à Bíblia. Eu preciso ser uma virgem sábia, ouvir a voz do Senhor e receber o Senhor. Amém. Bem, eu tenho que ir. Ei, vai pra onde? Vou voltar para a igreja e discutir a Bíblia com meus irmãos e irmãs. Espera, você entendeu tudo, então por que vai discutir a Bíblia? Por quê? Hã? Vou discutir como podemos sair da Bíblia e receber o Senhor.